Amém. Glória a Deus, queridos. Que bom estar com vocês mais uma vez e de poder compartilhar da palavra do nosso Deus. Amém? Como que está você? Como que está a sua família? Como que está a sua vida? Eu espero que você esteja muito bem em nome de Jesus. Queridos, vamos lá, vamos entrar aqui na palavra de Deus. E o tema da palavra que eu quero compartilhar com você é vida louca vida. A vida segundo a vontade de Deus. A vida segundo a vontade de Deus. Eu quero usar como base o texto de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, que diz: pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? Para nós que somos salvos é o poder de Deus. Mas isso não se refere somente a nós, queridos, porque se o evangelho fosse somente para aquele que está salvo, já estaria tudo resolvido. Existem muitas pessoas que ainda precisam experimentar desse evangelho de poder. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz: bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guardam as palavras e as profecias dessa escritura, porque o tempo está próximo. O tempo da volta de Jesus, querido, está muito próximo. Então, o tema da palavra novamente aqui é vida louca vida. E alguns anos atrás, mais especificamente na década de 80, nós tínhamos um artista brasileiro que ele tinha uma canção muito famoso aqui no Brasil e até mesmo fora do Brasil. E ele tinha uma canção que ele falava assim, justamente isso: vida louca vida, vida breve, já que eu não posso te levar, quero que você me leve. Imagina só, né? Nós estamos falando aqui de uma vida louca. E, querido, quando nós olhamos no contexto de mundo em que nós estamos inseridos hoje, parece que realmente a vida é uma loucura. Mas esse artista, ele diz assim: vida louca, vida breve. Realmente a vida aqui na terra, querido, ela é breve, ela passa rapidamente. Mas olha só o que ele diz: já que eu não posso te levar, quero que você me leve. Totalmente errado, totalmente fora dos princípios da palavra de Deus. Já que eu não posso te levar, vida, eu quero que você me leve. Não é assim, querido. A palavra de Deus diz que quando Deus ele criou o homem, ele deu poder, autoridade, domínio sobre o homem. Não é a vida que tem que nos levar, somos nós que temos que conduzir, que levar a nossa vida, querido, sabe, diante dos princípios e dos padrões que Deus estabeleceu na sua palavra. E esse homem, ele teve infelizmente um fim triste, né? Ele morreu doente com uma enfermidade muito grave. Mas, olha só, trazendo para dentro daquilo que eu quero falar com você, querido. Talvez uma das coisas que nós mais ouvimos na nossa vida é isso: viva como se sua vida, ou viva como se não houvesse o amanhã. Faça tudo o que você tiver vontade, aproveite a vida, pois você só tem uma. Viva sua vida loucamente. Você já escutou isso? Quase todos nós, a grande maioria, já escutou isso de alguém, sabe, queridos? Viva como se não tivesse o amanhã, sem nenhuma preocupação, sem você, sabe, se preocupar com a sua vida, tanto com o presente agora, como com o futuro. Viva de uma forma, sabe, que você não deve satisfação para ninguém. Você só tem uma vida, você tem que aproveitar mesmo. Como que você tem vivido a sua vida? De que forma que você tem vivido a sua vida? Agora olha só, se todos esses jargões estiverem errados, pensa comigo, imagina só aqui, se todos esses jargões estiverem errados, e se houver um amanhã, e se você soubesse que existe algo depois de tudo isso, como você viveria a sua vida? Lembra que diz a canção? A nossa vida é breve. E a própria palavra de Deus diz isso, queridos, que a nossa vida é como um sopro, passa rapidamente. E se você soubesse que existe algo
algo a mais, que existe algo depois de tudo isso, como que você viveria a sua vida? E se eu disser para você que existe sim um jeito louco de viver a vida, que você nem imagina? Existe sim, querido, uma forma de nós vivermos uma vida louca aqui nessa terra, e que talvez você ainda não tenha experimentado. Já deve ter experimentado de tantas outras coisas que esse mundo oferece, mas existe uma maneira de viver, existe uma forma de viver, querido, que para muitos é considerado loucura. E o que diz aquele primeiro texto que nós lemos, que para muitos é loucura, mas essa, queridos, é a verdadeira loucura que nós devemos viver aqui nessa terra. E como que é isso? E eu quero começar falando a primeira coisa para você aqui: viva segundo a vontade de Deus. A primeira loucura seria você deixar de viver a vida do seu jeito. Aliás, você já deve ter percebido por várias vezes que viver a vida do nosso jeito, que viver a sua vida do seu jeito é complicado, não é mesmo? É bastante complicado. Todas as vezes que nós vivemos a nossa vida do nosso jeito, da nossa maneira, querido, é complicado. Muita coisa dá errado, muita coisa não sai do jeito que nós esperamos. Parece uma loucura sem tamanho eu deixar de viver a minha vida para viver a vontade de outra pessoa, não é mesmo? Parece uma loucura. Como que eu vou viver segundo a vontade de Deus? Quer dizer que eu vou deixar de viver a minha vida para viver a vontade de outra pessoa? Sim, queridos, a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é, sem sombra de dúvida, a melhor escolha a fazer. Qual é a escolha que você tem feito para a sua vida? Como é que está a sua vida nesse exato momento? Qual é a vida louca que você tem levado? Essa vida louca, vida que você tem levado, ela tem feito bem para você? Ela tem trago crescimento para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, para os seus relacionamentos, para o seu casamento? Qual é os frutos que você tem colhido dessa vida louca, vida que você está vivendo, querido? Qual é? E deixa eu falar algo bem forte para você aqui. O louco não é fazer o que todo mundo está fazendo, porque nós temos uma tendência de seguir o padrão, nós temos uma tendência de seguir o fluxo. Mas a loucura está justamente em você ir na contramão do sistema desse mundo. Isso é que é louco. Isso é que é loucura. Se o fluxo, se o mundo está dizendo que é normal trair, eu devo ir na contramão do sistema. Se o mundo, se o fluxo está dizendo que é normal você viver uma vida, querido, promíscua, roubar, mentir, matar, se o fluxo está dizendo que tudo isso é normal, a loucura é você ir na contramão desse mundo, desse sistema maligno, caído, queridos. Você começa a entender que a melhor loucura da nossa vida está em Deus, está nas Escrituras, está em viver loucamente esses princípios que já estão escritos há mais de 2000 anos, querido, e que muitos estão entrando e aderindo esse estilo de vida. Eu quero convidar você a fazer isso também, a experimentar essa loucura que é você entregar sua vida para Jesus, de você abrir o seu coração. Amém? Glória a Deus.
Então olha só, 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 diz: portanto, visto que Cristo padeceu por nós no seu corpo, amai-vos também vós de todo o mesmo pensamento. A primeira loucura aqui, queridos, é a mudança de mente, a mudança de mentalidade. Olha o que o texto está dizendo: amai-vos também vós deste mesmo pensamento. Que pensamento? Cristo padeceu no seu corpo por nós. E olha a continuação do texto que ele diz: porque aquele que padeceu no corpo já rompeu com o pecado. É você mudar a sua mentalidade e rejeitar tudo aquilo que faz mal, que prejudica a sua vida, que atrasa a sua vida, os seus relacionamentos, que atrasa, sabe, querido, os seus negócios, que atrasa o seu casamento. É esse padrão que nós devemos viver, é essa loucura que nós devemos viver na nossa vida. A continuação do texto diz: então, no tempo que vos resta no corpo, lembra, a vida é breve. Então, no tempo que vos resta no corpo, não vivai mais segundo os desejos dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Sabe por quê, querido? Por mais que a gente diga às vezes que a nossa vida é nossa, que a gente faça o que quer, mas tem sempre alguém ditando a nossa vida. Tem sempre alguém ditando os nossos costumes, as nossas maneiras de viver. Se isso acontece, querido, mas que seja pela palavra de Deus. Se tem alguém que deve ditar a nossa vida, deve ser Deus, deve ser a sua palavra. Então o texto diz para nós não vivermos mais segundo os desejos dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque a nossa vida é breve, e nós não devemos mais viver como antigamente. Amém? Pois é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias, e acham estranho não corredes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, e vos insulto. Há, porém, de dar conta aquele que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Nós vamos um dia prestar conta de Deus, de como nós vivemos a nossa vida aqui nessa terra, queridos. Então a primeira coisa, viva segundo a vontade de Deus. Deus tem uma vontade para a nossa vida. Deus tem uma vontade para a minha vida. Deus tem uma vontade para a sua vida, querido. Procure descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. A segunda coisa: já está próximo o fim de todas essas coisas. Já está próximo o fim de todas essas coisas. Querido, nunca em todos os tempos e épocas houve tanto alinhamento em relação ao sentimento da volta de Jesus. Vários teólogos, estudiosos dos tempos dizem que será na nossa geração, queridos. Então nós não temos tempo a perder. Nós não podemos ficar perdendo tempo. O tempo que nós não temos, queridos. Os tempos estão acelerados, os dias estão acelerados. Nós estamos vendo tantas coisas acontecendo ao redor do mundo que já estão escritos na palavra de Deus. Terremotos, guerras acontecendo. Tudo isso faz parte dos sinais que a Bíblia já descreve a respeito do final dos tempos. Nós não podemos afirmar com certeza quando será, mas o fato é que os sinais apontam para tudo isso. E como você tem vivido a sua vida? Como que você tem vivido a sua vida? Como você tem se preparado para a volta de Jesus? O versículo 7 desse capítulo 4 de 1 Pedro diz: portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Sobriedade, querido, é o que está faltando para muitos nesse tempo. Talvez você possa me dizer: mas desde que eu nasci eu escuto a respeito disso, que Jesus está voltando. Não se deixe cair por esse engano, queridos.
Todos os dias Jesus volta para alguém. Quando uma pessoa, talvez que você conhece, quando uma pessoa, ela deixa esse plano, ela morre, Jesus voltou para aquela pessoa. Nós não sabemos o dia de amanhã. Jesus pode voltar para nós em um piscar de olhos, queridos. Essa é uma coisa que nós não temos controle. Essa é uma coisa que nós não podemos prever. Amém? Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Vigiai em oração. A carta de Pedro, ela foi escrita numa época de grande perseguição imperial contra a igreja, após o incêndio em Roma, queridos. A carta do livro de 1 Pedro, ela foi escrita em um tempo de uma perseguição muito forte, logo após que o Império de Roma, a cidade de Roma foi incendiada. E essa epístola foi dirigida aos irmãos que moravam em regiões onde o apóstolo Paulo havia fundado várias igrejas. Por que o apóstolo Pedro, ele escreveu essa carta a esses irmãos que moravam nas regiões onde Paulo havia fundado as igrejas? Muitos estudiosos acreditam que nessa época Paulo já havia sido martirizado, Paulo já havia morrido. E Pedro, ele escreve essa carta com o intuito de encorajar esses irmãos a não negarem, querido, a sua fé. Só para você ter uma ideia, a perseguição aos cristãos promovida por Nero em 54 até 67 depois de Cristo era muito severa. E a igreja em todo o mundo conhecido passava por um período de grande provação. Parecia que havia chegado o fim, queridos, para eles, de tão acirrada que era a perseguição contra os cristãos daquela época. Tratava-se no sentido mais literal, uma verdadeira prova de fogo. Cristãos eram queimados todos os dias vivos nos jardins de Nero. Todas as noites eles faziam fogueiras com cristãos. E Pedro, ele escreve essa carta encorajando aqueles irmãos onde Paulo saiu fundando trabalhos, igrejas, para que eles permanecessem firmes na sua fé. Como que está a sua fé? Ela está firme em Deus? Ela está afirmada na rocha? Ela está inabalável, querido? Se viesse uma perseguição hoje contra os cristãos, aqueles que professam a fé em Jesus, aqueles que declaram Jesus como Senhor e Salvador, se viesse uma perseguição hoje, como que está a sua fé? Está inabalável? Por que eu estou dizendo isso? Será que essas coisas podem voltar a acontecer? E se acontecer, como que será o nosso comportamento como igreja, queridos? Olha só, versículo 12 da carta de 1 Pedro, capítulo 4, diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos provar. O apóstolo Pedro está dizendo: não estranheis a ardente prova, ou seja, nós não devemos estranhar, queridos, se de repente se levantar contra nós uma grande perseguição. Pelo contrário, de uma certa forma nós já devemos estar esperando isso. Mas ele diz: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos provar, como se coisa estranha vos acontecesse. Pelo contrário, alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijais e se alegrais. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Se pelo nome de Cristo nós somos perseguidos, felizes nós somos. Bem-aventurados nós somos, querido.
Então mantenha a sua fé inabalável, mantenha, sabe, a sua fé em Jesus, a cada dia, querido, esteja firme, seja convicto a respeito da sua fé, pois sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Assim como a carta do apóstolo Pedro nasceu em meio a essa atmosfera de sofrimento e perseguição, e exortava os cristãos a não achar estranho que tivesse de sofrer, lembre-se que Cristo realizou a sua obra mediante sofrimentos. Cristo realizou a sua obra mediante, queridos, a tamanho sofrimento, a tamanha dor. E Pedro menciona aqui no seu livro 2 tipos de sofrimento, querido. Primeiro, pelo Evangelho. Primeiro sofrimento pelo Evangelho, ou seja, aquele que vive de acordo com as Escrituras, querido, pode sofrer perseguições, tentações e provações. O outro pelo pecado. 2 tipos de sofrimento: pelo Evangelho ou pelo pecado. Qual é o tipo de sofrimento que você tem passado? Você tem sofrido por causa do Evangelho? Ou você tem sofrido por causa do pecado que tem assolado a sua vida, querido? Pense nisso. Pense nisso. E o pecado traz consequências e punições. Pedro adverte que se sofrermos como cristãos, sem culpa, então somos bem-aventurados. Se você está sofrendo porque você está sendo perseguido por ser cristão, você não tem... Isso é um sofrimento sem culpa. Isso é um sofrimento que não traz culpa, não traz condenação sobre a sua vida. E aí Pedro diz que a pessoa que sofre esse tipo de perseguição é bem-aventurado. Mas se sofremos merecidamente, então nenhuma honra recebemos por conta do pecado. Se nós estamos sofrendo, querido, por causa do pecado, porque não conseguimos vencer, sabe, o pecado na nossa vida, então nós não temos honra, nenhuma honra nós recebemos, querido, por conta desse sofrimento. E quantas pessoas que já fizeram uma decisão com Jesus estão sofrendo esse tipo de dor, estão sofrendo, sabe, por conta do pecado, que não conseguem viver uma vida sem pecado. Eu não estou dizendo aqui que nós vamos viver uma vida totalmente, querido. A Bíblia diz que nós devemos ser santos como Jesus é santo. E a Bíblia também diz que aquele que não tem pecado faz mentiroso. Mas o que eu estou querendo dizer para você aqui, querido, é que dentro de nós, dentro de cada cristão, deve haver um desejo intenso e uma luta intensa dia após dia para vencer as obras da carne, para não se deixar enredar por pecados, queridos. Pode acontecer acidentalmente de um cristão pecar? Sim, pode acontecer. Mas o apóstolo Pedro está dizendo que existe aqui 2 tipos de pecados, 2 tipos de sofrimento. Pelo Evangelho, e esse traz recompensa. E o outro tipo de sofrimento pelo pecado, esse não traz recompensa nenhuma. Não traz recompensa. O exemplo do Calvário. Olha o exemplo do Calvário. 2 tipos de sofrimentos aconteceram ali. Jesus morria naquela cruz de maneira inocente. Ele levou sobre si todas as nossas dores, a nossa culpa, o nosso pecado. Mas ele era inocente, ele não fez nada, ele não merecia aquilo. Mas aquele sofrimento trouxe recompensa. Trouxe recompensa, querido. E está trazendo até hoje. Cada vida que se rende a Deus, cada pessoa que rende o seu coração a Deus, é a recompensa que ele está recebendo do seu sofrimento. Amém? Glória a Deus. O outro, os ladrões que morriam do seu lado, que estavam ali do seu lado, eles morriam em consequência dos seus próprios erros. Aqueles ali não tiveram recompensa nenhuma, queridos, porque eles estavam ali pagando pelos seus erros. Jesus já pagou o preço por mim e por você, querido. Então você não deve aceitar uma vida de derrota, uma vida de pecado.
Você não deve aceitar, queridos, uma vida de engano, de mentira. Sabe, o diabo, ele é um enganador. Ele tem enganado muitas pessoas, dizendo que você não merece uma vida feliz, que você não merece, sabe? Que Jesus te perdoe, que Jesus abençoe a sua vida. O diabo, ele é enganador, então não aceite isso, em nome de Jesus. Também na carta de Pedro, no livro de Pedro, ele menciona muitos termos negativos, queridos, e muitos outros positivos. Pode parecer conflituoso ou paradoxo isso, mas não é. A nossa vida, ela é assim. Todos os elementos negativos são necessários para que os positivos se manifestem em nós. Às vezes, quando nós estamos passando dificuldades, lutas, de uma forma negativa na nossa vida, é isso que nos faz enxergar, querido, a força que há dentro de nós, o lado positivo que há dentro de cada um de nós, queridos. Então isso é necessário. A nossa vida é assim. É uma relação necessária. Sem morte não haverá ressurreição. Enquanto nós não morrermos para nós mesmos, enquanto nós não morrermos para o pecado, não vai haver ressurreição. Primeiro vem o fogo, depois o brilho e o valor. Uma joia, para alcançar o seu potencial máximo, o seu brilho, o seu esplendor, primeiro ela tem que passar pelo fogo, querido. E você é uma joia nas mãos de Deus. Você é uma joia preciosa nas mãos de Deus, querido. Então, por mais que você esteja passando por lutas, por dificuldade nesse momento, esse é o tempo onde Deus está lapidando você. É o fogo de Deus sobre a sua vida, para que depois venha o brilho e você vai entender o valor que você tem. Você vai compreender o valor que você tem para Deus. Você é precioso, meu amado, em nome de Jesus. Só não é necessário o pecado e nem o sofrimento que dele advém, já que ele não produz nenhum benefício, exceto uma lição que deveria ter sido aprendida de uma outra forma. A única coisa, queridos, que nós falamos aqui, que existem muitos termos negativos, muitas coisas negativas e positivas na nossa vida. E talvez o pecado se enquadraria nisso, em algo negativo, sabe? Que nós, eu aprendi da pior forma possível. Nós deveríamos ter aprendido de outra forma, e não dessa. O pecado, ele não produz nenhum benefício na vida do ser humano. Só destruição. Só que, mesmo assim, Deus nos dá a oportunidade de nós aprendermos. Deveríamos aprender de uma outra forma? Deveríamos, queridos. Deveríamos aprender de uma outra forma. E não passando por situações tão deploráveis, tão ultrajantes na nossa vida, porque é isso que o pecado faz. Agora, essa vida louca com Jesus exige de nós algo muito importante. E a terceira coisa que eu quero mencionar para você aqui, e nós já vamos encerrar essa mensagem. A terceira coisa aqui, para uma vida louca com Jesus, é o nosso posicionamento, queridos. O nosso posicionamento. No versículo 8 da palavra de Deus, na carta de 1 Pedro, ele diz justamente isso, que o fim está próximo. Sede sóbrios, vigiai em oração. Mas ele diz assim: tende antes de tudo, versículo 8, capítulo 4, versículo 8, diz: tende antes de tudo ardente amor um pelos outros. Se posicione a respeito disso. Ame as pessoas como a si mesmo. Esse é o mandamento de Jesus para nós. Antes de tudo, tenha um ardente amor uns pelos outros, porque o amor encobre multidões de pecados. Às vezes nós criamos uma barreira, queridos, uma barreira até mesmo religiosa, sabe, de não abraçar as pessoas, por causa de coisas que elas fizeram, de atos que elas fizeram, que às vezes são coisas chocantes, aterrorizantes,
e que nos impedem às vezes, sabe, de abraçar essas pessoas, de amar essas pessoas com o amor que Deus tem colocado no nosso coração, que Deus tem colocado no seu coração. Isso deve ser um posicionamento nosso como cristão, isso deve ser um posicionamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, tendes um ardente amor uns pelos outros, porque o amor encobre multidões de pecados. Quando você abraça, quando você ama o pecador, quando você ama alguém que está numa situação que ela acha que não merece até mesmo o perdão de Deus, e você ama aquela pessoa, o texto diz, a palavra de Deus diz que o amor encobre multidões de pecados, e ela vai se sentir amada, ela vai se sentir querida, ela vai dizer: tem jeito para mim, tem jeito para a minha vida. Por quê? Porque nós, a igreja de Jesus, nós estamos aqui para amar os perdidos, querido, abraçar os perdidos. A outra coisa, tem diante de tudo, sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Como que você tem recebido as pessoas que Deus tem enviado para você? Como que você tem recebido aquelas pessoas que Deus tem enviado na sua casa, que Deus tem enviado aí para você? Você tem tratado bem? Você tem falado do amor de Jesus? Você tem sido um bom hospitaleiro para essas pessoas? Esse é outro posicionamento também que nós devemos ter. Como que nós temos recebido as pessoas quando elas chegam na casa de Deus? Nós também precisamos, querido, desenvolver isso na nossa vida. Servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Queridos, isso aqui é tão precioso. Nós estamos aqui para servir. Servir com a nossa vida, servir com os nossos dons. O dom que Deus tem liberado sobre a sua vida, querido. Sirva as pessoas. Sirva as pessoas. E o texto diz aqui, como um bom administradores da multiforme graça de Deus, querido. Quando nós estamos servindo com os nossos dons, nós estamos liberando graça sobre a vida das pessoas. Sirva. Deus nos chamou para servir uns aos outros, para servir as pessoas, e nós devemos nos posicionar a respeito disso também. Nós devemos servir a nossa cidade, devemos servir, querido, sabe, a nossa sociedade, no nosso bairro, servir os nossos vizinhos. Essa é uma maneira também que as pessoas vão ter um encontro com Jesus, mas nós devemos nos posicionar a respeito disso. Devemos ter um posicionamento a respeito disso. Amém? Outra coisa, se alguém fale segundo a palavra de Deus. Esse é outro posicionamento muito forte que nós devemos ter, queridos. Eu ouço muitas pessoas dizendo assim: eu vou falar algo aqui para você, é uma crítica construtiva. Deixa eu falar algo para você, não existe crítica construtiva. Toda crítica ela é destrutiva, querido. E se você for abrir a sua boca para criticar, não fale. Se você for abrir a sua boca para julgar, não fale, se cale. Você já viu alguém falando assim, crítica construtiva, e a pessoa falando, e a pessoa alegre ali, recebendo aquelas palavras ali, talvez duras, sobre a vida daquela pessoa? Não existe crítica construtiva. Agora, se você quer aconselhar alguém como amigo, se você quer dar um conselho, mas crítica construtiva não existe. Toda crítica ela é destrutiva, é para colocar para baixo, é para deixar a pessoa triste, é para deixar a pessoa desanimada, querido. Então, se for para você falar, fale segundo as palavras de Deus. Fale segundo as palavras de Deus. Amém? Glória a Deus. Se alguém ministre segundo a força que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Cristo Jesus. Se alguém ministra segundo a força que Deus dá. É segundo a força que Deus dá, querido. Se você é alguém que ministra, se você é alguém que ministra a palavra, que ministra louvor, que ministra dança, que ministra tantas outras coisas, ministre não segundo a sua força. Não ministre segundo o seu conhecimento, sabe, a sua força. Ministre segundo a força de Deus, que é a força que Deus te dá,
para que em tudo Deus seja glorificado por Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Posicionamento, mais do que nunca nesses dias, queridos, nós vamos precisar nos posicionar como noiva de Cristo, como cristãos verdadeiros. Mais do que nunca nós vamos precisar nos posicionar, querido, diante de tudo isso que tem acontecido ao nosso redor, essa vida louca que as pessoas às vezes estão levando, criticando, julgando, falando, apontando o dedo. Nós vamos precisar nos posicionar. Posicionamento, ardente amor uns pelos outros, sede hospitaleiros, servir uns aos outros conforme o dom que você recebeu. Não julgue, não fale, não critique. Se for para fazer isso, não fale, mas aconselhe segundo a palavra de Deus e ministre com a força que Deus te dá. Viver uma vida louca, querido, não significa você andar por aí fazendo o que você quer, da forma como você quer da sua vida, gastando os melhores anos da sua vida em nada. Sabe por quê, querido? Porque existe algo depois disso. A Bíblia diz que Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade, mas nós não entendemos isso. Existe uma eternidade com Jesus ou sem Jesus. Então não gaste os melhores anos da sua vida em nada. Viver uma vida louca, significa você viver uma vida com um propósito, com uma missão. E aí eu te pergunto, qual tem sido o propósito da sua vida, querido? Qual é a sua missão? Em que você tem empenhado a sua vida? Em que você tem gastado os melhores anos da sua vida? Pelo que você tem vivido? Tem valido a pena? Aquilo pelo que você tem vivido, tem valido a pena? Pense nisso. Eu quero encerrar com esse texto antes de orar por você, de 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, que diz: pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo se salva, o que será do ímpio e do pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Queridos, é tempo de nós olharmos para a nossa vida e vermos de que maneira que nós estamos vivendo essa vida louca, E se tem alguma coisa que nós precisamos ajustar, corrigir, nós devemos fazer isso, porque os tempos estão cada vez mais curtos, os dias estão cada vez mais breves. Jesus está voltando, queridos, e nós não podemos ser pegos de surpresa quando isso acontecer. E a outra coisa é que nós devemos, queridos, ter uma preocupação no nosso coração em relação a essas pessoas que não conhecem a Jesus, que não ouviram, que não experimentaram ainda dessa vida louca com Jesus, queridos, que é uma vida que vai na contramão do sistema desse mundo, que é uma vida de renúncias, que é uma vida, queridos, de sacrifícios, mas que também é uma vida prazerosa. É uma vida, queridos, tão incrível, tão maravilhosa. É uma vida tão plena, tão cheia de vida, querido, de uma forma tão abundante. E eu quero fazer esse desafio para você que me ouve aqui. Você que talvez não entregou sua vida para Jesus, ou você que tem vivido, sabe, querido, talvez nem está sofrendo pelo Evangelho e às vezes está sofrendo por conta do pecado.
Eu quero fazer uma oração por você agora nesse momento. Quero te convidar a você colocar a sua mão no seu coração. Você que deseja entregar sua vida para Jesus também, coloque sua mão no seu coração. Nós não temos tempo mais para gastar com coisas que não têm sentido, que vão perecer, que vão acabar, querido, aqui, nessa terra. E mais uma vez eu quero declarar isso, quero dizer isso. Todos os dias Jesus volta para alguém. Mas vai chegar um dia em que todo olho verá. Todas as pessoas na face da terra vão ver o evento mais esperado de todos os tempos, que é a volta de Jesus. Então coloque a sua mão no seu coração e repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração na tua presença agora. E eu te peço, Pai, que o Senhor, Deus, possa trazer essa revelação profunda no meu coração, de que uma vida sem Ti, uma vida sem a Tua presença, sem o Teu Espírito, não é vida, Senhor. Muitas pessoas têm vivido uma louca vida nesse mundo, mas é uma vida sem propósito, é uma vida sem sentido, é uma vida de dor, de sofrimento, por conta do pecado. E eu não quero mais isso para a minha vida, Pai. Eu quero sim viver uma vida louca vida, mas contigo, colocando em prática os princípios da Tua palavra, vivendo tudo aquilo que o Senhor tem para mim, as Tuas promessas, Deus, para a minha vida. Por isso escreve o meu nome no livro da vida. Me recebe como Teu filho. Derrama do Teu Espírito sobre a minha vida, Pai, porque eu quero sim viver essa vida contigo, em nome do Senhor Jesus, amém, aleluia. E não esqueça, querido, de compartilhar do amor de Jesus com o maior número de pessoas que você puder. Eu quero te encorajar a você, nessa semana, falar de Jesus, pelo menos para uma pessoa, amém? Vamos fazer esse desafio, em nome de Jesus, para um parente seu, para um amigo seu, para um vizinho seu. Vamos fazer isso, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, e que você possa viver essa vida louca vida, com Jesus, e com o Espírito Santo, sofrendo pelo Evangelho, proclamando o Evangelho, tendo essa convicção da sua fé, a cada dia, mais forte no seu coração, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus, amém, aleluia.